Olá, eu sou J. Jesus, Trader Jesus, e eu estou aqui para a gente ver junto 17 sinais de entradas no day trade. Você vai usar esses sinais tanto para operações mais de longa e mais curta também. Então, sempre observando, pessoal, esses sinais eles vão aparecer nas regiões de valores, suporte, né, resistência, Fibonacci ali nos 50% da Fibonacci, nas formações de estruturas de alta e de baixa, nas continuidades ou reversões do movimento e nas confirmações de movimento e nos pullbacks. Então a gente vai ver esses sinais. Sejam todos bem-vindos aí ao J. Jesus Trade. Pessoal, o primeiro candle que a gente vai observar é o martelo. O martelo ele é super importante para as entradas de movimento. Muitos traders iniciaram observando o martelo. O martelo ele vai aparecer sempre na linha de suporte ou fundo. Geralmente o movimento vem numa tendência de baixa, numa estrutura de baixa, e aí aparece um martelo no suporte ou resistência, no suporte ou fundo. Quando aparecer nesse movimento aqui, essa formação de gatilho chamada martelo, você fica atento para posicionar a sua entrada. O candle que confirmar, geralmente vai haver uma reversão do movimento para alta. E aí você vai posicionar o seu a sua entrada acima dessa confirmação do movimento. O movimento vai vir em queda, vai aparecer um martelo nas regiões importantes, na região de suporte que você traçou, nas linhas de suporte. Né? Você já tem que ter aprendido esses traçados de linhas, saber onde é o suporte, saber onde é a resistência, para você saber se posicionar quando aparecer o martelo. O outro candle é o martelo invertido. O martelo invertido, ele é o contrário do martelo e ele vai aparecer sempre na região de suporte também, tá? Ele vai aparecer para baixo, é a mesma formação do martelo. Ele vai ter uma região de disputa de preço, que alguns chamam de pavio, alguns chamam de sombra, né? Então ele vai ter esse pavio longo, essa sombra longa, e vai ter um corpo pequeno. E aí ele pode tanto ser o martelo quanto o martelo invertido. Tanto faz se ele for de venda ou se ele for de compra. Então vai aparecer sempre no fundo ou no suporte, né, do movimento da linha traçada. O terceiro candle que você vai observar é o enforcado. O que é um enforcado, pessoal? O enforcado é semelhante ao martelo, só que ele aparece no topo, ele aparece na resistência. Então, quando aparecer essa formação de candle com o pavio longo, né, essa sombra longa, essa rabiola aqui, você pode dar o nome que for, ele é uma disputa de preço ali entre compradores e vendedores. Então, se ele aparecer lá na resistência, lá na linha que você traçou de resistência, e com essa formação de martelo, ele vai se chamar enforcado porque ele aparece na resistência. E aí você vai fazer a mesma coisa. O candle que confirmar esse rompimento dessa figura chamada martelo, você vai entrar com a sua venda, porque ele vai estar na resistência. E resistência você vende, suporte você compra. Tanto faz também ser um candle de venda lá em cima ou um candle de compra. Quando aparecer, você vai esperar o próximo candle e nesse rompimento da figura, você entra com a sua venda. A outra formação, o outro candle, é o estrela cadente.
O estrela cadente nada mais é do que o martelo invertido, só que aparece na resistência também. A mesma formação, um, uma figura que ela aparece com a sombra alongada, essa disputa de preço alongado, esses pavios, você pode dar o nome que for, ele aparece com essa formação alongada, e um corpo pequeno. Então ele vai aparecer a estrela cadente, também vai aparecer na resistência ou no topo, né? E aí você vai dar o início a uma reversão do movimento, a você iniciar a sua venda. Outro movimento importante, pessoal, outro candle importante, são os dojis, né? Os dojis são movimentos que podem aparecer tanto na resistência quanto no suporte. Esse candle, ele tem uma formação especial, porque ele abre e fecha no mesmo nível de preço. A abertura e o fechamento do preço ocorre no mesmo nível. Por isso que ele fica com esse formato, um formato de pavio longo, pavio para cima, pavio para baixo, né? Ele tem diversos formatos. Ele pode também ser um candle verde ou um candle vermelho, que é um candle de venda ou um candle de compra. E ele tem esses formatos aqui. Esse aqui um doji onde ele fecha e abre aqui no meio, ó, o mesmo rompimento. Ele pode ter esse outro formato aqui também, que ele abre e fecha lá em cima, pode abrir e fechar embaixo também. Ele tem esse formato aqui também, que é um formato de estrela, formato de cruz. Então são diversos candles dojis, mas ele tem a mesma característica. Ele tem o preço de abertura e o preço de fechamento no mesmo nível. Isso que dá esse formato para ele. E essa característica desse candle, pessoal, é um candle de dúvida. Então, vendedores e compradores estão ali numa dúvida de preço. Então, sempre que aparecer esse candle chamado doji, em qualquer desses formatos, ou aqui embaixo, né, aqui em cima, ele pode aparecer no topo, na resistência, no topo resistência, no suporte, o fundo, não importa onde ele vai aparecer, ele indica que os compradores e os vendedores estão em dúvidas, estão numa disputa equilibrada entre vendedores e compradores. E aí, a sua entrada, você espera um candle de indicação, próximo candle de indicação, para poder você entrar. Se você estiver lá embaixo, no seu suporte, e aí aparece um doji, né? Você aguarda o próximo candle, esse próximo candle ele vai indicar a tendência do movimento. E aí você vai fazer a sua entrada na confirmação desse candle. Quando formar o próximo candle aqui, você entra com a sua compra ou com a sua venda. O outro candle é o harami. O harami, ele pode ser o harami de alta ou o harami de baixa. O harami, pessoal, é também conhecido como mulher grávida, né? A tradução dele é mulher grávida. Por quê? Ele é um candle que ele tem dentro dele um outro candle. Por exemplo, esse harami de alta, ele geralmente vem numa tendência de queda, e aí ela aparece um candle de venda ou de compra, e aí ela aparece um outro menorzinho. Esse formato aqui, ó, ele vem nessa tendência de venda, e aí aparece um candle, e dentro dele aparece esse miudinho aqui, esse menorzinho, dentro desse corpo aqui. O que estaria, pessoal, esse candle aqui estaria grávido desse outro aqui, tá? Se a gente colocasse os dois dentro num tempo maior, num tempo dobrado aqui, se você está nos 5 minutos e aí você põe no 10 minutos,
esse candle aqui estaria consumindo essas vendas aqui. Então, estaria deixando aqui um pavio, né, uma disputa de preço maior dentro desse harami. Por isso que ele é considerado uma mulher grávida. Então, dentro dele tem um candle de compra. Dentro de um candle de venda tem um candle de compra. O outro candle é o harami de baixa. O harami de baixa, geralmente ele vem numa tendência de alta e aí ele entra um candle menor dentro de um candle maior. Aparece o candle de compra e dentro desse candle aparece no próximo candle é um candle menor, indicando que esse candle de compra está grávido de uma venda. Então, se ele está grávido de uma venda, provavelmente ele vai dar cria a uma venda. Por isso que é chamado de mulher grávida. Então, você espera o próximo candle aqui aparecer e romper aqui para você fazer a sua entrada, a sua venda. Nesse harami de alta, ele vai estar em queda e aí você espera o rompimento dele para você fazer a sua compra. O próximo candle, pessoal, é o engolfo de alta. O que é o engolfo de alta? Meio semelhante ao harami, só que numa posição inversa. O engolfo de alta ele vem numa tendência de queda, aparece um candle menor e aí aparece já uma compra engolindo esse candle de venda, né? Ele se sobrepõe a esse candle, ele consome esse outro candle, ele é bem maior do que o candle anterior. E aí, no rompimento aqui, você já entra com a sua compra. O engolfo de baixa, semelhante também, só que ele vai numa tendência de alta, aparece um candle de compra menor e aí aparece um candle de venda consumindo todo esse candle. É como se ele engolisse esse candle de alta, esse candle de compra. E aí, no rompimento desse candle aqui, você posiciona a sua venda. Um outro candle, pessoal, é o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã, também conhecido como bebê abandonado. Esse Estrela da Manhã, quando ele vai aparecer, ele vai estar numa tendência de queda, vai lá estar embaixo, né? E aí aparece um candle, vai aparecer um candle do formato de venda, que já vinha na tendência de baixa. Aparece um outro candle menorzinho, que pode ser de venda ou de compra. E aparece um maior, obrigatoriamente, de compra. E aí fica nesse formato aí de um candle de venda, ou menorzinho que pode ser de venda ou de compra, e aí um outro também grande de compra, tá? E aí fica esse menorzinho aqui no meio. Por isso que dá esse nome aí, Estrela da Manhã, que ela aparece embaixo, né? No raiar do dia, né? E aí, e com esse formato de de um par de candle grande e um pequenininho. O outro candle é o Estrela da Noite, semelhante ao Estrela da Manhã, só que ele vai aparecer na resistência, vai aparecer lá em cima, né? Na noite, na lua. E aí ele tem o mesmo formato, ele vai numa tendência de alta, vai aparecer esse formato do candle da continuidade de alta, aparece um pequenininho que pode ser tanto de venda quanto de compra, e em seguida aparece um de venda. E aí fica nesse formato de um par, de um casal, né? E um filhotinho no meio. E aí, no rompimento do Estrela da Noite, vai acontecer a reversão do movimento e aí você faz a sua venda. No Estrela da Manhã, né, você vai estar embaixo no suporte, suporte você compra. No rompimento desse formato, dessa configuração, você entra com a sua compra, tá? Você entra com a sua compra.
A outra formação, pessoal, é o piercing. O que é o piercing? O piercing, o movimento vem numa tendência de baixa, forte. O próximo kendo, ele pega esse movimento de baixa e aí ele se transforma em uma compra, mas ele precisa passar do meio do kendo anterior. Ele precisa vir aqui embaixo, essa aqui é uma formação de venda, ele estava aqui em venda, numa queda, e aí ele transformou-se em compra e passou do meio, passou de 50% do kendo anterior. Então esse é um piercing. Em seguida, pessoal, vem o nuvem negra. Nuvem negra é a mesma formação do piercing, só que acontece na resistência. O movimento vem em alta forte, e o próximo candle ele era uma compra, e aí ele se transforma em venda e ultrapassa metade do candle que anterior que era de compra. E aí no rompimento daqui você entra com a sua venda. Suporte você compra, resistência você vende. Suporte é barato, resistência é caro. Você compra barato e vende caro, né? A gente sabe disso. O outro candle, pessoal, é o candle de força. Candle de força já se fala o nome, tanto de alta quanto de baixa. É um candle em que ele tem a formação, ele é um candle grande, somente de compra. Então ele é um candle de força de alta. O outro candle é um candle de força de baixa. A mesma formação, um candle grande, robusto, indicando que a venda está dominando. No candle de alta, as compras dominando, um candle forte de alta. Na venda, um candle forte de baixa. E aí nós temos também, pessoal, os três soldados de alta. Essa indicação aqui, ó, os três soldados de alta. Então o preço vai estar no movimento de baixa ali e aparece três candles forte. É o conjunto desses três candles forte indicando uma retomada forte da compra. Por isso é chamado três soldados de alta. E aí vem os três soldados, em seguida vem os três soldados de baixa. Se eu tirar um pouquinho essa câmera aqui, pessoal, que, ó, deixa eu ver aqui que tá em cima aqui do meu Kendo aqui. Só um minutinho aqui para eu tirar essa câmera, ó, que ela ficou em cima aqui da formação ali que eu passei. Os três soldados de alta aqui, ó. Três Kendo de força. É como se fosse três Kendos desse aqui, ó. CF de alta. 1, 2, 3. Então indica que o movimento vai ter uma ascensão. E aqui nós temos os três soldados de baixa, né? Mesma coisa, o movimento está ou na continuidade de queda, ou ele está numa alta e aparece os três soldados de baixa, indicando força conjunta, força tendência na queda aqui do movimento. Três kendos fortes de baixa. Certo, pessoal? Então, nós tivemos aqui 17 kendos de entradas, kendos gatilhos que você pode estar utilizando para poder fazer as suas entradas e não errar mais nas suas entradas dos trades. Observe bem, ó, esses candles, esses sinais, eles precisam estar em áreas de valores. O que são áreas de valores? Áreas de valores são os suportes, o fundo, as resistências, o topo e a formação da Fibonacci, a linha da Fibonacci ali entre o 61,8% e os 50%. Mas pega os 50% ali que dá certinho. Nas formações de estrutura, que está numa tendência de alta ou de baixa,
nas continuidades ou reversões dos movimentos e nas confirmações de rompimento. Então aparecem esses sinais para você posicionar suas entradas e você não ter como errar mais. Então, recapitulando aqui, ó, o martelo que aparece no fundo, né, numa linha de fundo ou de suporte, o martelo invertido, que também aparece nessa mesma linha de fundo ou suporte, o enforcado e o estrela cadente, que aparece na resistência, tem o mesmo formato do martelo e do martelo invertido, que são esses kendos com pavis alongados e corpo pequeno, né? Essa é a formação do martelo, ele é muito importante quando aparece nessas regiões de valores. Temos os dojis, que são esses kendos que têm a característica de abrir e fechar o preço no mesmo nível. Então ele vai abrir e fechar no mesmo nível, deixando pavis para cima, pavis para baixo, ou deixando um pavio para baixo, não deixando para cima, ou deixando para cima e não deixando para baixo, ou ele tendo uma formação menor, parecido com uma estrela, parecido com uma cruz. Então ele vai ter essa formação, essa característica, abrir e fechar no mesmo nível de preço. Ele indica que compradores e vendedores estão em dúvida, estão numa disputa de preço ali, sem saber para que direção tomar. Ainda não se tem uma decisão. É como se fosse uma quebra de braço, em que os braços estão posicionados no meio, né? E aí o próximo kendo vai ser o que vai tomar a direção, que vai posicionar, né? Se vai descer, se vai subir, quem vai ganhar o movimento. A partir do próximo kendo é que você vai tomar a decisão. E aí nós temos o harami de alta e o harami de baixa, que são essas formações de kendos, que é chamada de mulher grávida, né? A tradução do japonês para o português é chamado de mulher grávida, porque é como se o kendo seguinte fosse um filhote do kendo anterior. Então ele vai ter essa formação de um kendo maior e um kendo pequeno em seguida. O harami de alta ele vai estar em queda, né? E aí aparece um kendo dentro desse kendo de venda. Aparece um kendo de compra dentro desse kendo de venda. É como se a venda estivesse grávida da compra. E aí pode nascer uma tendência de compra. O harami de baixa, o movimento vai estar em alta, vai estar em ascensão, vai estar forte nas compras. E aí aparece um kendo de venda, podendo indicar uma reversão do movimento, podendo indicar que a compra está grávida de uma venda. E aí nós temos os engolfo de alta e engolfo de baixa, que é o inverso daquele movimento de harami. Nós temos no engolfo de baixo, no engolfo de alta, nós estamos numa descida, aparece um kendozinho menor de venda, e em seguida um kendo forte, um kendo de força, engolindo essa venda. Engolfo de baixa vai estar no movimento forte de alta, aparece um kendo menor de alta, de compra, em seguida um kendo mais forte, um kendo de força de baixa de venda, engolindo toda essa compra aí, mostrando força de venda. Nós temos também o estrela da manhã e o estrela da noite, que pode ser traduzido também como bebê abandonado. O estrela da manhã vai estar na parte de baixo, na manhã, no nascimento, né? Aparece esse kendo, ele vai descendo, aparece esse kendo de venda, aparece um kendozinho menor, que pode ser de compra ou de venda, e em seguida aparece um kendo de compra. Então fica esse par de kendos e um pequenininho no meio. O estrela da noite vai estar no movimento de alta, aparece esse kendo de compra na continuidade ali da alta, aparece um kendo pequenininho que pode ser de venda ou de compra, em seguida aparece um kendo de venda, indicando
esse movimento, par de candle e um pequenininho no meio, como fosse um bebê. Por isso se dá o nome de bebê abandonado, porque não está de um lado nem está do outro aí, está no meio ali, ninguém está querendo pegar a criança, né? Aí nós temos o piercing, que é essa formação, o movimento vem em queda, e está no suporte ali, está em queda, o preço vem forte e aí em seguida se transforma em compra, passando da metade do candle anterior. E aí vem o nuvem negra, que aparece na parte de cima com essa formação, o movimento está em alta, muita alta, e aí aparece uma formação de venda descendo esse candle e passando abaixo da metade desse candle. Então ele estava em alta, ele vai até lá em cima, né? E aí ele volta, passando da metade. Então o próximo candle que romper aí, se for uma formação de nuvem negra, ele vai romper esses dois candles aí e vai dar uma reversão no movimento, trazendo para venda. Os candles de força, como a gente já indicou, são fortes candles com formação de alta aí na compra e são fortes candles na formação de baixa na venda. Os três soldados de alta são três candles de força na continuidade de alta, na reversão para alta, né? Então aparecem esses três candles fortes aí de compra. E os três soldados de baixa, né? O corvo também, como se chama, pode estar indicando, são três candles fortes, indicando uma queda do movimento. Pode ser no rompimento, pode ser numa reversão de um movimento que estava subindo, que estava numa LTA, e aparecem esses três candles aí de baixa. Pode ser na continuidade de um movimento, então pode aparecer esses candles. Tá bom, pessoal? Então, Jesus Trader aí, J Jesus Trader, do canal J Jesus Trader. Você agora vai acertar todos os seus movimentos aí, pessoal. Estuda direitinho isso aí e você vai acertar essas entradas sem errar mais. Então, preste muita atenção nas áreas, onde vão estar as áreas de valores. Precisa estar num suporte, no fundo do movimento, ou em uma resistência no topo de um movimento, para que esses sinais tenham valores, eles sejam úteis e sempre esperar a confirmação dessa nova tendência do movimento. Se ele vai estar lá na resistência, se ele vai descer, né? Se aparecer o próximo candle que aparecer depois desses sinais, é onde você vai estar tomando a direção, seguindo o preço, seguindo o movimento. Então, pessoal, não erre mais a partir dessa aula aí. Dá um like no canal, se inscreve aí, divulga para mais gente aí e a gente agradece muito a vocês aí. Grande abraço, fica com Deus, bons trades, bons ganhos, sejam felizes aí. Bota para arrebentar no mercado aí e muitos ganhos aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Gratidão. It's hard to breathe, but that's all right. Hush.